Boa noite. Boa noite. Primeiro, antes de começar, eu quero agradecer pela oportunidade de estar aqui e agradecer a Jesus por intuir pelo tema da noite, que tem muito a ver com muitas coisas na vida que a pessoa passou, e pela oportunidade do Atmo estar ajudando a gente a caminhar, a crescer, porque estamos juntos para isso, para aprendermos e para caminharmos, tá? Acho que vou virar para cá. Não sei se não vai me atrapalhar. Pronto, né? Agora vai. Bem, o tema da noite, nós vamos falar um pouquinho sobre conexão espiritual. Por que esse tema? Nós pensamos em trazer esse tema fazendo uma ponte com o que a gente vive na atualidade. A gente fala muito em web, conexão, relações, e nós estamos nos relacionando com o mundo espiritual o tempo inteiro, né? E nós vamos apresentar hoje na noite, nesse estudo, uma ideia, né, que nós desenvolvemos falando sobre o web espiritual. Que o web é essa? Quem está curtindo, compartilhando e seguindo a gente no dia a dia? Os jovens. Bem, nós trouxemos, né, um cronogramazinho do que a gente vai falar na noite de hoje. Nós vamos tratar um pouquinho das relações do homem com o mundo espiritual, né, como elas se dão, tanto a relação de encarnados, desencarnados, nossas relações diárias, as conexões ou interações entre encarnados e desencarnados, que é o que a gente chama de web espiritual, as influências espirituais e a ação do pensamento. Vamos lá. Nesse primeiro momento, a gente trouxe para lembrar um pouquinho, né, que a gente fala muito do espiritismo e nós devemos sempre nos reportar que não foi o espiritismo que introduziu a crença no mundo espiritual. Não foi o espiritismo que inventou que tem espíritos e que se comunicam e que existe uma crença na vida após a morte, que existe, né, vida depois da vida. Então, isso não vem com o espiritismo. Então, nós trouxemos um pouquinho, né, falando que desde os povos primitivos, o homem sente a presença e a influência do mundo espiritual. Ele buscava na relação com esse mundo espiritual elementos que pudessem trazer segurança, tranquilidade para as questões relacionadas à vida e à morte. Vários povos, né, a gente trouxe até umas imagenzinhas aqui, né, lá a crença dos vikings, né, no funeral que levaria para Valhalla, né, lá a continuidade da vida. Trouxemos também, né, o povo egípcio, que também tinha uma série de rituais relacionados à continuidade da vida. E esses povos, né, dentre outros, prestavam homenagens aos mortos e faziam rituais tentando estabelecer essa comunicação, né, aquele desejo de ver, de ouvir, de compreender que mistérios que existem para além desse mundo material que nos cerca. Essas relações, né, do homem com o mundo espiritual, ela se desdobra de várias formas, né? Quem nunca viu falar, né, não só de médiuns, né? O espiritismo reporta muito a palavra médium, aquele que vai mediar, aquele que vai tentar estabelecer, né, vai manter uma comunicação com o mundo espiritual, né? Mas naquela época, né, há milhares de anos, havia o quê? Havia a figura dos sacerdotes, dos magos, dos oráculos, adivinhos, profetas, entre tantos nomes que eram dados, e que a representação era nesse sentido, era
aquele elemento que iria servir de ponte para os fenômenos do mundo espiritual, que não se dava conta a partir só de olhar para o mundo físico, para o mundo material. O homem, ele tomava decisões baseadas em invocações, predições, adivinhações, muitas vezes fazendo até uso de símbolos e amuletos para se comunicar com os espíritos, né? Como a gente até colocou um pouquinho ali, né? A bola de cristal, né? Que até hoje ainda tem essa questão da crença de que precisa-se de um objeto ou de algo mais para estabelecer uma conexão com o mundo espiritual. E é isso que o Espiritismo vem desmistificar. É isso que o Espiritismo vem mostrar, que não há essa necessidade. Na verdade, como a gente vai até falar um pouquinho melhor mais à frente, todos nós somos médiuns. Todos nós temos a capacidade, a sensibilidade, claro que alguns um pouco mais desenvolvida, que vem a questão da passividade, do trabalho mediúnico, que é algo sensorial e particular para aquela pessoa, mas não significa que em dado momento qualquer um de nós possa ser médium. Por quê? Existe a comunicação, existe essa troca de comunicação o tempo inteiro entre material e espiritual. Os espíritos, eles exercem sobre os homens uma influência que pode ser salutar, né, saudável ou perniciosa, ruim. Não é preciso para isso ser médium. Isso está na Revista Espírita que a gente trouxe de outubro de 58. A influência dos espíritos sobre nós é constante e todos acham-se expostos a ela, quer acreditem ou não. Porque também tem isso assim, não acredito em espírito. Por que você é afetado? Eu sou ateu, não acredito em nada disso. Isso não vai fazer com que essa pessoa deixe de ser afetada pelas relações com o mundo espiritual ou não. A gente costumava brincar às vezes na evangelização e falar assim: gente, o sol está aí. Se eu olhar para o sol e falar assim, eu não acredito em você, ele vai deixar de existir? Não, é mais ou menos isso. Então não importa, eu não acredito em Deus, eu não acredito em espírito, eu não acredito na reencarnação, eu não acredito na continuidade da vida, nem nos mundos habitados. Nada disso que a pessoa possa negar vai deixar de existir toda essa estrutura que nós, principalmente, conhecendo e estudando a doutrina espírita, sabemos que existe. E aí, ainda falando sobre as relações do homem com o mundo espiritual, nós trouxemos um pouquinho para falar sobre as 3 revelações, né? Justamente essas revelações, elas entram, né? A gente já passou por todo aquele aspecto milenar que a gente veio apresentando, e aí quando chegam as revelações, elas vêm transformar esse quadro e trazer elementos que são importantes para a gente, né? Por exemplo, Moisés, né? A questão da conexão mediúnica, né? Da mensagem, dos 10 mandamentos, de tudo que foi possível para trazer aquela mensagem para chegar até nós. E Jesus, que vem revolucionar com a sua plenitude de amor, né? Pregando a libertação do homem perante os perseguidores invisíveis. Então Jesus, ele sem dúvida alguma é um divisor de águas, porque além dele ser governador do planeta e ter todo o conhecimento sobre todas as esferas que nos atingem, ele vem na maior humildade nos ensinar a amar. Ele não vem ensinar, olha, tem isso na outra vida, ai, assim, assado. Não. O principal mandamento dele era entender que o homem poderia se libertar de si mesmo e libertar da perseguição dos irmãos invisíveis, dos irmãos que não vemos, devido às nossas dívidas, devido ao nosso passado, através do amor. Ele reforça para os homens a importância
do crivo moral. Ele traz esse resgate, mostrando responsabilidades, objetivos e consequências das nossas escolhas para a vida futura. O tempo todo, todos os ensinamentos de Jesus, se olharmos com cuidado, veremos que ele está sempre falando para olharmos para a vida futura. Como será o nosso caminho na vida futura? Mas para a gente poder olhar para a vida futura, temos que olhar o nosso presente. Quem eu sou nesse presente? Que escolhas eu tomo nesse presente? Que atitudes eu tomo? Que responsabilidades eu tomo para mim nesse presente? Que objetivos eu tento alcançar nesse presente? O Espiritismo, ele dá continuidade às lições do Cristo e revela, através das vozes dos Espíritos, as entrelinhas do mundo invisível e a sua relação com o mundo material, ampliando nossa visão a respeito do mundo espiritual. E aí a gente traz nesse slide o conceito, né, que a gente trouxe até de uma forma um pouco de brincadeira, né? Porque a gente vê a todo momento os jovens falando, curtiu, compartilhou, quem está me seguindo, olha quantos seguidores, né? E aí a gente pensou nessa web espiritual, né? Quem está curtindo as coisas que eu faço? Quem está caminhando junto com o que eu estou curtindo? Porque geralmente quem se torna seguidor lá na nossa web normal, quem se torna seguidor nosso, geralmente está querendo concordar com as suas atitudes, com as suas falas, com os seus pensamentos, certo? Senão não te segue. Senão cai lá no banimento, né? Que agora também o pessoal faz isso aí. Não gostou? Também faz isso. Mas assim, a gente pensou muito nisso. Caramba, né? Como é que a relação do mundo espiritual com tudo isso que a gente está vivendo é muito intrínseco, é muito relacionado. Por quê? Porque se sabemos que estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas, são os nossos seguidores. E aí, através das minhas atitudes, através do que eu penso, do que eu falo, de como eu ajo, quem são os seguidores que estão comigo? E que estão curtindo as minhas atitudes? Que estão curtindo a página da minha vida aí? Então a gente trouxe um pouquinho disso, dessa web espiritual, né, num mundo em que a todo momento ocorrem trocas, conexões entre o mundo material e o mundo espiritual, numa verdadeira teia de pensamentos e ações, né? De onde vem a palavra web, né? Tô na web, lançou na web, né? A palavra web, ela vem de uma origem inglesa relacionada à teia, à rede. Por quê, né? A internet, que lançou, né, toda essa questão de conectividade, conexão, ela veio num momento, na verdade, como uma estratégia de guerra, para poder haver comunicação entre os elementos em várias partes do mundo. E assim surgiu a tecnologia da internet. E essa interconexão gerou essa ideia de rede, a ideia da web. Então a gente trouxe essa ideia da web e essas relações, essas interconexões, as conexões que estabelecemos entre o mundo material e o mundo espiritual e entre as relações dentro do mundo material, que a gente fala muito assim, né? O pessoal costuma brincar assim, eu acho que eu tô com encosto. O negócio não tá muito bom pra mim, não, vou tomar um banho de sal grosso, umas brincadeiras assim. Mas a gente pensa às vezes, né? Quando a gente, mesmo que de forma pejorativa, coloque essa forma de falar, mas a gente está pensando na influência, na conexão com alguém do outro lado, com alguém que não está na carne. Só que nós nos esquecemos que somos muito mais influenciados também por aqueles que estão aqui encarnados. Porque as conexões não são só com o mundo espiritual lá, de quem já desencarnou, de quem não está na carne. As influências são de encarnado para encarnado, desencarnado para desencarnado, desencarnado para...
Vale para os dois lados, vale daqui para lá, de lá para cá, entre nós. Então a conexão, ela acontece a todo momento, sem controle, porque na verdade a gente está a todo instante pensando, irradiando, e as nossas atitudes vão gerar novas relações. Nós estamos incessantemente cercados por uma nuvem de espíritos. A gente trouxe, né, a relação de Hebreus, que está na Bíblia, que fala da nuvem de testemunhas, e trouxemos a nuvem de espíritos, que está lá na Revista Espírita, que é uma ponte legal, né? Então, essa nuvem de espíritos, né, que pelo fato de serem invisíveis aos nossos olhos materiais, não deixam de estar no espaço em redor de nós, ao nosso lado, espiando os nossos atos, lendo os nossos pensamentos, uns para fazer o bem, outros para nos fazer mal, conforme eles sejam bons ou maus. Claro que a gente tem que olhar com muito cuidado, né? Que a gente fala assim, o irmão mau, né? Nós entendemos no Espiritismo que nós temos atitudes más, mas na verdade a nossa essência não é ser mau, porque nós temos a possibilidade de mudança sempre. Às vezes nós caímos no erro, até pela opinião pública, pela mídia e tudo mais, julgando irmãos que estão no tráfico, que estão assassinando outros irmãos, que estão roubando, que estão cometendo crimes de alta violência. Eles não são, a essência desses irmãos não é má. Eles estão, na verdade, optando por atitudes erradas e insensatas nesse momento, e que qualquer um de nós tem a possibilidade de mudar. Ainda que não seja nessa vida. A gente sabe, né, anos atrás, eu já trabalhei na reunião mediúnica, e a gente sabe, tem a clareza, que às vezes, tem irmãos que levam séculos para poder ser demovido de uma ideia, né? Tem irmãos que às vezes precisam retornar várias e várias e várias vezes numa reunião mediúnica para ser esclarecido, para que ele possa, através do livre-arbítrio dele e da escolha dele, chegar ao apelo da consciência para ele poder mudar. E assim somos nós. Muitas vezes, a gente insiste no nosso pensamento errado, na nossa atitude errada, na nossa energia despendida errada, e que vai trazer consequências sobre nós. E aí a gente continua no caminho agora, falando mais profundamente das influências espirituais. A influência dos espíritos sobre nós, como a gente até já falou, é constante. E todos acham-se expostos a ela, quer acreditem ou não. Que a gente reforça o que está na Revista Espírita. Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Isso é uma pergunta lá da questão 459 do Livro dos Espíritos. E aí os espíritos respondem: muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Opa! Há que se ter um cuidado com essa resposta, porque em dado momento a gente vê também um processo, às vezes a gente gosta de meio que passar uma borracha sobre os nossos erros e falar assim: não, foi o obsessor. Não, aqui eu não estava sozinho. O outro irmão que me fez falar para a Fernanda uma coisa ruim naquele dia. E não é bem assim. Quando os espíritos colocam desta forma, né, que eles influenciam a tal ponto de ordinário, que eles que vos dirigem, é mais ou menos, né, eu brinco igual o vampiro, que só entra na sua casa se você abrir a porta. É mais ou menos isso. A gente acaba, por falta de zelo, por falta de oração, por falta de condicionamento dos pensamentos, por falta de prática no bem, por comodismo, por uma série de coisas, a gente abre a nossa guarda e permite que energias que não são salutares penetrem na nossa vida. Falo por
aprendizado de vida também. Então, assim, nós precisamos vigiar o tempo inteiro nossos sentimentos, nossos pensamentos, porque nós somos traídos por nós mesmos. Para poder acontecer esse tipo de ligação, um processo obsessivo, um processo de vampirismo que vai sugar nossas energias, ou que vai sim ajudar aquele pensamento que já é meu a ele rumar e ele tomar força, é o nosso livre-arbítrio, é a nossa escolha. Nós não somos marionetes para sermos manipulados. Se somos, nós permitimos. Os espíritos exercem influência sobre os acontecimentos da vida, está na questão 525 do Livro dos Espíritos. Seguramente, pois que te aconselham. Então, assim, né, quando a gente fala, quem são os nossos conselheiros? A gente tem os conselheiros, né, no nível material, um amigo, né, a gente chega lá, pô, tô passando por isso, passando por aquilo, aí a gente vai lá, a gente se aconselha, mas aqui faz parte do mundo invisível. O nosso pensamento vai se aconselhar com quem? Com os nossos seguidores. Quem eu estou alimentando de seguidor para estar ali, para poder me apoiar ou para me ajudar a ir para o lado errado? A sua intervenção, ou seja, a intervenção dos espíritos, nos parece oculta, parece inteiramente natural. Provocam situações que parecem dar-se por acaso. Inspiram pensamentos e chamam a atenção para determinado ponto, se isso contribuir para o resultado que eles desejam. Então, fica bem claro que essa inspiração, por acaso, que parece oculta e que está nos nossos pensamentos, eu permiti que isso acontecesse e contribuir junto com aquele irmão a fazer o que ele quer. Então, não fui manipulada por ele. Eu, na verdade, eu permiti que ele tivesse possibilidade de se fazer ser ouvido. Eu permiti que ele fizesse com que eu escutasse a influenciação. Mas não ferem o nosso livre-arbítrio, que é o que a gente conversou. Não existe isso de matei porque me fez fazer isso, enganei porque estava assim assado, fui maledicente, fiz fofoca de alguém porque eu estava sendo influenciada. Não, né? No espiritismo a gente brinca também que tem um monte de espírita que adora falar assim: mas meu obsessor, né? Meu obsessor não me dá sossego. Eu quero melhorar, mas ele está ali. Mas por que está ali? O que eu estou fazendo? O que eu estou escolhendo? Para onde eu estou indo? Que lugares eu estou frequentando? Que palavras eu estou emitindo? Que ações eu estou fazendo? Né? Santo Agostinho falava muito da gente chegar em casa lá e pesar, né? O que eu fiz de bom? O que eu fiz de ruim? Se a gente exercitasse isso com mais facilidade, a gente não incorreria em tantos problemas espirituais que às vezes temos. Porque a gente acaba deixando de levar em consideração as nossas reais possibilidades de fazer o bem. Aqui nós trouxemos isso aqui que eu achei bem impactante na Revista Espírita. 3/4 partes. O que é 3/4 partes? Eu pensei assim, um bolo, tem um bolo. 3/4 partes. Partiu o bolo em 4 pedaços. 3/4 partes de nossas ações, das nossas más ações e de nossos maus pensamentos são frutos dessa sugestão oculta. Gente, olha a responsabilidade. Então, 3/4 partes é muita coisa. Então, isso é um chamado ainda maior para a gente se policiar, para a gente poder tentar olhar para nós, porque é muito mais fácil para a gente olhar em volta. É muito mais fácil eu chegar e olhar
para o meu emprego que eu não estou satisfeita, olhar para a minha família que não é o que eu queria, olhar para a minha rede de amigos que de repente eu não estou tendo como eu gostaria, mas sem olhar para o que eu estou fazendo, o que eu estou escolhendo, que portas eu estou abrindo. E aí, ainda na Revista Espírita, de 58, né, nós trouxemos o seguinte: por sua vontade, pode sempre o homem desembaraçar-se do jugo dos espíritos imperfeitos, porque em virtude de seu livre-arbítrio, há escolha entre bem e o mal. A gente acabou de falar bastante disso aí, né? A gente escolhe que portas abrir e fechar. Ligam-se os espíritos inferiores apenas àqueles que os ouvem, junto aos quais têm acesso e aos quais se agarram. Né? A gente sabe, né, é uma coisa que na verdade para reunião pública não sei como seria essa condição de falar sobre obsessão, processos obsessivos, mas existem processos obsessivos que são muito sérios, que chegam ao ponto realmente da pessoa chegar a perder o controle motor de... Né? Quem nunca viu, por exemplo, às vezes um irmão que a gente acha, aquele irmão está num processo de loucura, né? Falando sozinho, gritando, xingando, tropeçando por si mesmo. Muitos casos de loucura não são casos de loucura, são casos gravemente de afetação espiritual, que aí acaba a união da sintonia, dos fluidos, da energia que acontece entre o irmão que está encarnado e o irmão que não está encarnado, se torna tão profunda essa união, essa junção, essa liga, que acaba provocando a perda do senso motor. É uma coisa assim já num extremo. E existem muitos casos, né? Eu conheci um caso de uma mãe de 2 crianças que frequentava uma casa espírita que eu já frequentei antes daqui, em São Gonçalo. E ela teve hospitalizada por muito tempo, como se fosse um caso de loucura. E não era um processo obsessivo muito sério. Foi feito um trabalho muito comprometido, muito sério da casa para ajudá-la. E ela não voltou mais para a hospitalização, cuidava dos filhos, estava na evangelização, cantava igual um anjo. Então a gente vê a importância da evangelização, a importância da gente poder estar o tempo inteiro ali, ouvindo e vendo coisas que sejam saudáveis para a gente. Né? Porque assim como na Bíblia está lá, o que sai da boca que contamina, mas o que entra no nosso pensamento também. Entre os espíritos que... Entre os espíritos... Aqui. Entre os espíritos que nos cercam, aos que se ligam a nós, que agem mais particularmente sobre o nosso pensamento, aconselhando-nos e cuja influência seguimos, sem nos apercebermos. Melhor para nós se escutarmos apenas a voz dos bons. Aí por isso a gente brincou no início dos seguidores. Que seguidores que eu quero? Justamente essas conexões que eu vou criando, os amigos ou inimigos, ou a minha fala, se eu me dou bem, me dou mal, se eu estou fazendo bem, se eu estou fazendo mal nas minhas atitudes, é isso que vai facilitar ou não o acesso à espiritualidade amiga para nós. Porque se eu estou agindo na perspectiva de não praticar o bem, ou não é nem não praticar o bem, né? A gente fala assim, mas fulano não faz mal para ninguém. Ah, mas fulano é tão bonzinho, não faz mal para ninguém, não sei por que está passando por aquilo ali, porque deixou de fazer o bem. Desde o momento que a gente deixa de fazer o bem, existe a possibilidade do mal agir. Então, o melhor remédio que existe, que a gente vai falar ali mais na frente, é a prática do bem e a nossa reforma íntima.
Principalmente a questão da gente se evangelizar. Não é a gente se evangelizar, a gente está só aqui na reunião pública e a gente ouvir, poxa, aquele palestrante, é tão legal. Mas aí a gente chega em casa, escorrega no evangelho. Aí a gente briga com o filho, com o marido, briga no trabalho, faz um monte de bobagem, fala que não deve, faz fofoca, vai lá e fulano, você não sabe. Estamos escorregando no evangelho. Então não adianta a gente estar aqui, a gente ver, a gente aprender, a gente ouvir, a gente ler a Bíblia, e a gente estudar, a doutrina espírita se a gente não praticar. É igual a bicicleta. Você só olhar para a bicicleta, você está vendo, você sabe como é que funciona o pedal, você sabe tudo. Mas se você não praticar, você vai cair. É mais ou menos isso aí. E como, né, lá na questão 461 do Livro dos Espíritos, aí Kardec pergunta, né, como distinguir os nossos próprios pensamentos daqueles que são sugeridos para a gente? Como que eu vou saber se o que eu estou pensando, se é meu ou se é sugestão, se é influenciação? E aí os Espíritos respondem: quando um pensamento vos é sugerido. Então a gente deixou bem marcadinho ali para a gente entender que é sugestão. E quando alguém sugere alguma coisa para a gente, você pode aceitar ou não. Então, quando um pensamento vos é sugerido, é como uma voz que vos fala. Os pensamentos próprios são, em geral, os que vos ocorrem no primeiro impulso. Se decidir pelo bem, o fará de melhor vontade. Se tomar o mau caminho, a sua responsabilidade será maior. Ainda mais assim, né? Eu me lembro que assim que eu me tornei espírita, teve um amigo que falou assim: você tem certeza que você vai continuar? Então, se você continuar no espiritismo, a responsabilidade é maior, porque você está sabendo mais coisas. Então, quando você sabe, se você erra, a sua responsabilidade é maior também. Eu falei, tá bom, é verdade. Então, assim, né, é igual aquela questão do Homem-Aranha, né? Para muitos poderes, muitas responsabilidades, mais ou menos isso. Se a gente está aqui, a gente está sabendo, a gente está sendo esclarecido, e se alguém está errando com a gente, quem precisa se apropriar e entender somos nós. Nós muitas vezes somos teimosos, não queremos aceitar o caminho que deveríamos seguir naquele caminho, ali naquele... A realidade é essa, né? Quem nunca de repente não passou por uma situação, eu briguei com fulano, não quero mal para fulano não, mas também não quero ver perto não. Mais ou menos isso. Isso daí a gente vê a todo momento nos nossos círculos e na nossa vida. Sabemos que estamos errando. Temos clareza que estamos errando. Mas muitas vezes ainda não temos a evolução necessária para poder romper aquilo. E precisamos. Precisamos. Porque o perdão é o caminho para abrir muitas portas que acabam sendo fechadas pelas nossas más escolhas. Os bons espíritos não produzem nenhum constrangimento. Opa, então isso já é uma dica. Eles aconselham, combatem a influência dos maus, só que eles se afastam se eles não forem ouvidos. Então, aquela história lá dos nossos seguidores, se a gente começa a escolher os seguidores errados, a espiritualidade amiga é como se criasse um bloqueio. Nós estamos criando um bloqueio para que a gente possa ouvir o que é certo, para que a gente possa ouvir o que efetivamente é para a gente melhorar. Eles tentam, coitados, ficam quase roucos aqui. Faz isso não. Estão lá o tempo todo, lá do nosso lado, lá, falando pra gente. Mas, se a gente está tendo condutas inadequadas, eles não conseguem ter acesso. Os nossos canais mentais, os nossos canais espirituais, né? Os nossos veios espirituais, porque assim como a gente tem veia, tem artéria, tem isso tudo aqui no corpo, a gente tem os nossos canais energéticos, que são condução elétrica.
Nós somos energia. Isso tudo que a gente vê aí, falar um pouquinho de energia quântica, né? De que a energia trafega pelo universo. Nós somos energia. Nós vibramos energia, né? Quem nunca abraçou, de repente recebeu um abraço e falou assim: ai, que abraço bom, caraca, estava precisando muito desse abraço nesse dia. E ao mesmo tempo, quem nunca chegou e falou assim: caraca, vou visitar fulano, chegar lá e falar assim: caramba, vou dar um abraço nessa pessoa que ela está precisando. O abraço é energia pura. Pura. Porque é fruto de onde, gente? Do nosso amor. E o amor transporta essa energia. Dívidas contraídas. É o SPC espiritual. Todo mundo está no SPC espiritual, sinto muito dizer. Está aqui na Terra, está no SPC espiritual, gente. Não tem jeito. Os espíritos que provocam discórdias agem por vezes em consequência de animosidades pessoais, que são desentendimentos, né? Podendo tratar-se de inimigos que fizestes nesta ou em existência anterior. Isso está lá no Livro dos Espíritos, né? Nós adaptamos o trecho da questão 530A. Gente, é outra coisa muito importante, né? Muitas vezes as pessoas falam assim: ah, mas o meu obsessor lá, eu, né, taquei pedra na cruz, eu fiz um monte de besteira, tive lá, posso ter matado, posso ter roubado, posso ter feito coisa errada, mas, gente, o pior é que, assim, independente das dívidas que temos passado, que por isso a gente está aqui na Terra, que é um planeta de provas e expiações, então estamos aqui para resgate, tá? Reparação. Só que a gente continua contraindo muitas vezes dívida aqui, nessa encarnação. Além lá do SPC que a gente traz, da dívida passada, que estamos pagando suaves prestações, né? Que graças a Deus eles permitem isso, que a gente vá pagando aos pouquinhos e resgatando ali. A gente ainda faz muitas vezes bobagem e acaba adquirindo mais débitos nesta. Ah, a mão. A gente acaba contraindo mais dívidas nessa encarnação. Então é uma coisa que, assim, a gente precisa refletir. Sempre são nossas atitudes, sempre são nossas escolhas. Eu posso escolher ferir ou me permitir ser ferido, sem que isso me afete. É difícil para chuchu, mas é exercício diário. Eu ficava olhando quando falava assim, contava aquela história de Chico, né? Que Chico foi lá e tal, aí chegou lá alguém lá na reunião e cuspiu na cara dele. Ele pegou só um lencinho assim: vai com Deus, minha irmã. Aí se a Marise fala assim: caraca, por que faz isso comigo? Então, assim, a gente não tem ainda, claro que é difícil pra gente chegar e a gente querer se comparar ao Chico, ao Bezerra de Menezes. É difícil, porque eles já conquistaram, assim, muito além do que a gente imagina. Só que justamente eles estiveram aqui na Terra, estiveram nesse planeta para servir de exemplo, assim como Jesus. Jesus, governador do nosso planeta, não precisava ter encarnado na pele de um homem, mas havia um propósito. Assim como a nossa vida, tudo tem um propósito. Muitas vezes não compreendemos. É verdade, a gente olha assim: caramba, por que isso agora? A gente se questiona, e é verdade, porque ainda não temos a capacidade, mas podemos exercitar. E aí um pouquinho, né, dessa questão da troca de energia que a gente trouxe lá, André Luiz, no livro Domínios da Mediunidade, né? Cada criatura, com os sentimentos que lhe caracterizam a vida íntima, emite raios específicos e vive na onda espiritual com que se identifica. O que André Luiz está querendo trazer para a gente?
Então, sabe assim, quem é mais antigo, né, o jovem não conhece, a televisão, a gente tinha que ficar lá na antena, né, vai pra lá, vai pra cá, vira o botão pra lá, para poder pegar o sinal bom. O rádio, né, o rádio era assim, aquele botãozinho, roda pra lá, roda pra cá, até, pegou, para aí que pegou a conexão, né? A mesma coisa somos nós. Quando ele fala que nós temos sentimentos, né? Cada um tem os sentimentos que caracterizam a nossa vida íntima e nós emitimos esses raios e vivemos na onda espiritual com que a gente se identifica. Isso se resume numa palavrinha: sintonia. Por isso que eu trouxe o rádio e a TV. Sintonizar, antena. Antena, gente, nós somos antena. Nós emitimos ondas com base nos nossos pensamentos, com base no nosso comportamento, com base nas nossas escolhas. E essas ondas vão encontrar uma outra antena que vai vibrar na mesma sintonia. É o rádio. O rádio está lá, né, emitindo, a antena do rádio lá está emitindo os sinais. Mas se a estação do rádio não estiver certinho naquele número, vai pegar? Não. Nós somos o rádio. E se a gente está pegando determinada onda, o que aconteceu? Nossa antena entrou na sintonia. Tomara que seja na certa. Se entrar na sintonia errada lá, vai pegar onda que não é boa pra gente. A influência espiritual só se concretiza em virtude da sintonia que se estabelece entre nós e os espíritos. Aquele que em tudo age tendo em vista o bem, eleva-se acima das vaidades humanas e expele do coração o egoísmo, o orgulho, a inveja, o ciúme e o ódio, e perdoa os seus inimigos, pondo em prática essa máxima do Cristo. Então, como a gente falou, né, eu me lembro de uma amiga do meu espírito, ela falou assim: caramba, eu não conseguia ir lá pedir desculpa para fulano, eu tinha falado para a pessoa, mas eu não conseguia ir lá pedir desculpa. Mas o que eu fazia? De noite, antes de dormir, eu orava: Senhor, vai lá, pede desculpa, ó, eu quero pedir desculpa, mas não consigo ir lá não, mas vai meu pensamento lá, pelo menos eu vou vibrar positivamente para aquela pessoa, vou tentar pelo menos fazer alguma coisa de diferente. Gente, é um começo. É um começo. Já parar de vibrar no ódio, parar de vibrar no rancor, parar de vibrar numa potência que nos prejudique, já é o primeiro caminho. Claro que o certo é o que Jesus nos ensinou: fazer aos outros o que querer que vos faça. Simpatize com os bons espíritos, ao passo que os maus o temem e deles se afastam. Então, se fazemos o bem, se seguimos os ideais do Cristo, de todos esses espíritos aí que a gente comentou hoje, estaríamos bem. Se não estamos bem, se ainda estamos passando por situações precárias a nível espiritual, a gente está permitindo isso daí, porque não estamos fazendo aos outros o que a gente queria que fizesse pra gente. Ainda estamos errando nisso aí. Nós trouxemos, né, do livro Vida Feliz, que é a Joana de Ângeles, né, que dita, o seguinte trecho: o homem pode ser considerado um pensamento que exterioriza, fomenta, né, que estimula, né, e nutre. Conforme a sua paisagem mental, a existência física será plasmada face ao vigor da energia direcionada. O que ela quer dizer com isso? Nossos pensamentos têm força e são construtores. Se nós pensamos no bem cotidianamente, o bem vai... A gente usa uma palavra que assim, é difícil, reverberar. O que é reverberar? Sabe quando a gente pega uma pedrinha e joga assim na água? Pum! Aí ela vai... Tum, 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 e vai criando aquelas ondas? É igualzinho a onda do rádio. É reverberado. Então, nosso pensamento, a nossa paisagem mental, ela tem a força para plasmar, para criar uma imagem na nossa vida. Então, por isso, o cuidado com o que a gente pensa, com o que a gente deseja, com o que a gente espera da vida.
e de nós. O pensamento é a manifestação do anseio espiritual do ser, não uma elaboração cerebral do corpo. Quem pensa que o pensamento é do cérebro? O materialista. O materialista, ele acredita que morreu, o pensamento estava no cérebro, não existe espírito, acabou o fio ali, cortou o fio da vida, acabou. Nós temos a clareza da continuidade da vida. Nós sabemos que existe o espírito, a centelha divina. E a partir dali é que se condicionam, que vão os nossos pensamentos, vão quem nós somos. E existe uma coisa que a gente não vai entrar no mérito de explicar profundamente, que é o nosso perispírito, que ele leva as marcas de quem nós somos. Então, se eu roubei, se eu matei, se eu fiz coisas erradas nessa vida, esse meu perispírito ele vai ter marcas, igual nossa roupa, que mancha de batom, mancha de café, mancha de tudo, e aquela marca depois não vai sair. É mais ou menos isso, só para a gente poder entender. Essas marcas que nós provocamos e que vão acompanhar a nossa vida enquanto espírito, é que vão precisar, à medida das reencarnações. Por que a gente reencarna, por que a gente volta? Porque a gente precisa tirar isso, né? No espiritismo a gente ouve muito essa palavra, mácula. Tirar essas máculas. O que são essas máculas? São essas manchas que nós provocamos nesse corpo que nos acompanha. E isso, como que isso some? À medida que resgatamos e reparamos o que fizemos de errado. Se eu quebro o carro de Fernanda, não adianta falar, pô, Fernanda, desculpa, quebrei seu vidro todo. Não, eu tenho que dar o vidro dela, porque eu tenho que reparar. Não basta a gente só se desculpar pelo que a gente faz. A gente precisa reparar. No livro Momentos de Renovação, a gente trouxe o seguinte pensamento, né? A saúde se expressa mediante a sintonia com Deus. A doença resulta do desajustamento das engrenagens da alma, refletindo-se no desconcerto do corpo e da mente. Eu sei. Cabe a cada um de nós a escolha de buscar um estado de equilíbrio ou desequilíbrio, através das nossas construções mentais, com a presença ou com a ausência de Deus em nossas vidas. Então é exatamente isso. Se queremos evoluir, se queremos melhorar, princípio maior, Deus nas nossas vidas. Como a gente viu lá na música, né, no início, né, a mensagem até por sinal foi magnífica hoje, teve tudo a ver com o nosso tema, né? E quando falou, né, eu ouço Deus, eu vejo Deus. E é isso aí que é um exercício diário, quando ele fala até, né, que eu vejo Deus nos ciclones, né, que a gente quer ver Deus só lá na montanha, na cachoeira, né, nas coisas boas, mas nas coisas ruins a gente esquece que Deus está ali. Né? Como lá tem o Pegadas na Areia, né, que fala que naquele momento não estava apegada porque estava com a gente no colo. A gente, quando está num processo às vezes de dor profunda, a gente se esquece de que não estamos sozinhos, nunca. Então, faltam 2 minutinhos, né? Eu quero trazer, aí eu vou trazer uma mensagem que não está lá nos slides, que é um caos espírita, que é para poder confrontar essas informações que a gente trouxe, né? Essa teia toda aí, essa web toda aí que a gente viu, e falar sobre a questão da importância dos seguidores que estão ao nosso entorno. Nós vimos, né, o caso de Custódio Saquarema. O caso de Custódio Saquarema, ele é trazido pelo espírito Humberto de Campos no livro Cartas e Crônicas, que foi psicografado por Chico Xavier. E o que ele relata, né? Ele conta um pouco dessa vida do Custódio Saquarema, que tem muito a ver, né? Qualquer semelhança com fatos reais poderá ser encontrada. Ele conta, né? O Custódio, ele foi na Terra um brilhante advogado
e que, segundo as palavras dele, a juntou com muita consideração e ganhou muito dinheiro na derradeira existência. E aí ele retorna para a pátria espiritual, para a vida espiritual, muito mais pobre do que quando partiu. Então essa palavra já nos diz muito, né? O pobre, o rico, o que é ser rico, o que é ser pobre. Porque hoje em dia a gente vê muitas vezes as igrejas confundindo essa noção da riqueza e da pobreza. Nós precisamos nos abastecer do que nos deixa rico. O que me deixa rico não é o dinheiro. O que me deixa rico é quem eu posso ser. As coisas boas que me alimentam, o alimento da alma. Se eu estou me alimentando do que a ferrugem pode destruir, do que pode ficar, na verdade é o que aconteceu com o custódio. Ele foi mais pobre do que deveria espiritualmente, para o plano espiritual. E aí ele conta, né, um pouquinho da vida do custódio. E o que ele vem mostrar para a gente ali, né? Vou tentar ser breve. Ele vai mostrando passo a passo da vida do custódio e que ao longo da vida dele, ele passa por um processo de influências, de companhias não tão legais, espirituais, e que estão ali ao lado dele, seguindo lado a lado com ele. E aí vão falando assim, né? Na história fala que o programa reencarnatório do custódio era excelente, mas os seus vampirizadores, né? Vampiro, né, gente? Por que essa palavra? Por que o Espiritismo utiliza essa palavra? Porque, na verdade, está tratando disso que a gente conversou, de energia, de capturar energia. Então, esses vampirizadores ardilosos e inteligentes agiam sem que ele, o custódio, nem de leve lhe pressentisse a influência. E faziam muitas pequenas considerações íntimas. Então, durante a adolescência, né, com muito fulgor, muito raciocínio lógico envolvido, os pais exortavam o custódio lá, né, puxavam a orelha e chamavam a atenção do custódio. Só que naquele momento, ele ouvia a fala das outras companhias que falavam para ele assim, né? Coisas da alma, custódio. Nada disso, né? A sua hora é de juventude, alegria, sol. Isso que eu falei. Qualquer semelhança não é mera coincidência. E aí, à medida que o Humberto de Campos vai contando, ele fala o seguinte, que essa influência que acontece, ela pode ser sutil ou disfarçada. E essas considerações que vão se repetindo ao longo dessa existência dele, né, acontece depois que ele conclui a faculdade, que aí vem outro pensamento. Ah, não, agora você não vai querer ir para lá para o espiritismo ou querer se elevar, né? Não é a ocasião oportuna. De que maneira harmonizar a carreira iniciante com assuntos de religião? E aí o custódio foi empurrando. E aí ele se casou. Ele se casou e continuaram os chamados para que ele mudasse o caminho dele. A espiritualidade estava ali tentando uma brecha para ajudá-lo. E aí vem, né? Continuou lá a fala desses outros companheiros. Não ceda custódio. As responsabilidades, e as responsabilidades de família. É preciso trabalhar, ganhar dinheiro, obter posição, zelar pela sua mulher e pelos seus filhos. Como que você vai ter tempo para poder destinar para a religião? Ficar lá, né, varrendo a casa espírita, servindo cafezinho, botando água, né, dando passe. Isso aí não é para você não. Aí na idade madura, né, ele ainda recebia a orientação dos bons espíritos, requisitando lá a elevação moral dele e os compromissos assumidos. Só que os obsessores, ainda naqueles argumentos muito inflexíveis, dizia para ele: custódio, você tem mais o que fazer. Como que você vai diminuir os negócios? E a vida social? Pensa na vida social. Você não está preparado para a seara de fé? E custódio continuava dando ouvido a quem não deveria. E aí veio a velhice. E veio a doença. E com a velhice de custódio, com a doença, veio o sofrimento,
e o desencanto. Ele ainda era chamado para as coisas sagradas da alma, mas os seus antigos vampirizadores agora ganharam vozes altas e, ironicamente, sopravam ao ouvido do custódio com sarcasmo falas de ridicularização. Você é um velho, né, custódio? O que você vai fazer agora no espiritismo? É tarde demais. Profissão de fé? Mensagens de outro mundo? O que você vai dizer de você, meu velho? Seus melhores amigos falarão em loucura, senilidade, né, velhice. Não tenha dúvida, seus próprios filhos interditarão você como sendo um doente mental, inapto à regência de qualquer interesse econômico. Você não está mais no tempo disso. Seus perseguidores, aí Humberto vem falar pra gente, que os perseguidores desse nosso companheiro, eles não se apossaram do corpo do custódio e nem conturbaram a mente dele, ele era lúcido. Eles apenas acalentaram o seu comodismo. E com isso, impediram qualquer passo renovador de mudança. Ele foi vítima, ao longo da existência, de uma espécie de obsessão disfarçada. Mas quem abriu a porta? Quem permitiu a conexão? Quem atraiu esses seguidores? Somos sempre nós. Para terminar, Rodolfo Calegares, ele fala o seguinte: pensar é vibrar, é entrar em relação com o universo espiritual que nos envolve. E conforme a espécie das emissões mentais de cada ser, elementos similares irão se unir. Ele fala, imanizarão, né? De imã, irão se unir, acentuando as disposições para ele e cooperando com os seus esforços ascensionais, né? Os esforços para evolução, ou em suas quedas e deslizes. Não podemos, diz Calegares, descuidar da nossa casa mental e seguir vida fora arrastados pela ação maléfica dos espíritos atrasados. Os espíritos infelizes de mente ultrajada vivem mais com os companheiros encarnados do que se supõe. Eles se misturam nas atividades comuns, perambulam no ninho doméstico, participam das conversações, seguem com os comensais. O que é comensais, né? Na verdade, é a gente que está despendendo, né, essa energia para eles, né? Irmãos que partem, às vezes, com problemas seríssimos de embriaguez e de droga e outras coisas, eles vão se unir, se jungir, né, a outros irmãos aqui encarnados para sugar aquelas energias ao momento que aquele irmão está se drogando ou, né, está utilizando ali qualquer droga, seja lícita ou ilícita, de maneira imprópria, né? Então eles seguem com os comensais de quem dependem em processo legítimo de vampirização. Perturbam-se, ou seja, esses irmãos desencarnados perturbam-se e perturbam, sofrem e fazem sofrer, odeiam e geram ódios. Amesquinhados em si mesmos, amesquinham os outros, infelicitados. E como neutralizar essa influência? É para isso que a doutrina espírita nos indica uma receita simples, porém infalível: a prática do bem e a fé em Deus. Então, para a gente ficar com a nossa orelha em pé, eu deixo aí a questão 469, que fala assim para a gente, do Livro dos Espíritos: desconfiai, sobretudo, dos que exaltam o vosso orgulho, pois que vos apanham pelo ponto fraco. É isso.
Tá bom, gente? Olha, muito obrigada. Desculpa, passei uns minutinhos, tá? E verdadeiramente, quando surgiu essa oportunidade, eu estou bastante tempo afastada da tarefa do estudo, né? Magistério e outros companheiros sabem de várias situações que aconteceram e todos nós temos sempre algo a contribuir, independente de a gente estar aqui no estudo, a Casa Espírita, né? O Walter sempre quando vem aqui, ele, né, nos livros dele, eu acho que tem vários ensinamentos, e ali é sempre falado que nós sempre temos tarefas a fazer, seja na Casa Espírita ou fora dela. Então a tarefa do bem, ela está aberta em muitas frentes, né? Então que a gente abrace as oportunidades. Muito obrigada.